Quando a quarta temporada de Overlord terminou, muita gente teve a sensação de que a história estava apenas começando. E isso não é exagero. Na verdade, os acontecimentos que vêm depois desse ponto podem mudar completamente tudo o que sabemos sobre Ainz e o futuro de Nazarick. A pergunta é simples. O que realmente acontece em Overlord depois da quarta temporada? Até aqui, Ainz Gon já conquistou territórios, destruiu exércitos e transformou o Reino Feiticeiro em uma das maiores potências do Novo Mundo. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, esse não é o auge da história. É apenas o início de uma fase ainda mais ambiciosa. E a primeira pista está justamente no arco que muitos fãs ainda não viram no anime. O Reino Sagrado de Roble. O que aconteceu? Nos volumes 12 e 13 da Light Novel, adaptados em Overlord, The Sacred Kingdom, Ainz intervém em uma guerra contra Jaldabaoth e acaba se tornando uma figura quase messiânica para personagens como Neya Baraja. Por que isso é importante? Porque sua influência deixa de ser apenas política e militar e passa a atingir também o campo ideológico e religioso. Consequência, Ainz começa a ser visto não apenas como um governante poderoso, mas como um símbolo capaz de inspirar devoção. E isso já amplia enormemente o alcance de Nazarick. Mas essa ainda não é a maior mudança. Existe outro arco que leva a história para uma direção completamente nova. A Terra dos Elfos. O que aconteceu? A partir do volume 15, Ainz viaja com Aura Bellafiora e Mare Bellafiore para o território governado pelo Rei Elfo. Por que isso é importante? Porque, pela primeira vez, Aura e Mare assumem papéis centrais, e a narrativa aprofunda personagens que sempre estiveram entre os mais populares da série. Consequência, o mundo de Overlord continua se expandindo, enquanto novos inimigos e culturas entram em cena. Mas o detalhe mais interessante não é apenas a viagem. É o que ela representa. Até então, muitas ações de Ainz foram motivadas por interpretações de seus subordinados ou por circunstâncias inesperadas. Na Terra dos Elfos, ele continua tentando agir como um líder perfeito, ao mesmo tempo em que enfrenta situações que testam sua capacidade de adaptação. E isso reforça um dos elementos mais fascinantes de Overlord. A distância entre a imagem de gênio absoluto que Nazarick enxerga e a insegurança interna de Suzuki Satoru. Sim, no fundo, ele ainda é apenas o ex-funcionário tentando não decepcionar NPCs que o veneram como um deus. Nada mal para alguém que só entrou no jogo para se despedir dos amigos. Mas existe outro fator ainda mais importante. O fim da própria Light Novel. Kugane Maruyama já indicou que Overlord está se aproximando de sua conclusão. O que aconteceu? A obra caminha para seus volumes finais, o que significa que os conflitos atuais fazem parte da preparação para o encerramento definitivo da história. Por que isso é importante? Porque cada novo arco não serve apenas para expandir o mundo, mas para posicionar Ainz diante de desafios cada vez mais decisivos. Consequência, o futuro de Overlord passa a ter um peso ainda maior, já que cada evento aproxima a narrativa de seu desfecho. E é aqui que surgem as teorias mais interessantes. Será que Ainz finalmente encontrará outros jogadores? Será que alguém no Novo Mundo descobrirá sua verdadeira insegurança? Será que Nazarick continuará unido até o fim? Ou será que o maior desafio será interno, e não externo? Essas perguntas se tornam cada vez mais relevantes à medida que a história avança. Porque Overlord nunca foi apenas sobre batalhas. A obra também trata de poder, interpretação, lealdade e das consequências de decisões tomadas por alguém que, muitas vezes, está improvisando. E isso nos leva ao verdadeiro futuro da série. Ainz continua acumulando influência. Nazarick continua expandindo sua presença. Novos reinos entram em cena. Personagens importantes ganham mais profundidade. E a escala da história se torna cada vez maior. Basicamente, o que começou como um jogador preso em um mundo desconhecido evoluiu para uma narrativa sobre alguém capaz de remodelar o destino de civilizações inteiras. E isso torna os próximos acontecimentos ainda mais fascinantes. No fim, o futuro de Overlord depois da quarta temporada é muito maior do que muitos imaginam. O Reino Sagrado amplia sua influência. A Terra dos Elfos aprofunda personagens centrais. As teorias sobre o final ganham força. E a história caminha para sua fase mais decisiva. Agora me diz, qual dessas possibilidades você acha mais interessante para o futuro de Overlord? Você acredita que Ainz continuará conquistando o mundo? Ou acha que o maior desafio ainda está escondido dentro de Nazarick? Se inscreve no canal, porque ainda existem muitos detalhes em Overlord que mudam completamente a forma como enxergamos essa história.